Boa tarde, a paz de Jesus a todos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui diretamente do estúdio da Rádio RBZN, né, com o programa Bíblia Você, eu, Diácono Carlos Souza, né, glória a Deus, matando a saudade de vocês. Nós agora com um novo dia e novo horário, agora todas as quintas-feiras, a partir das 15h30 às 16h30, estaremos com vocês toda a tarde aqui de quinta-feira. Eu, irmão Diácono Carlos Souza, juntamente com o irmãozão aqui, Emanuel. Exatamente, dia 21/7, às 15h37, iniciando novamente mais um programa A Bíblia e Você. E ontem, dia do amigo, né, irmão Carlos? Dia do amigo. Aí eu já quero deixar aqui um abraço para os nossos amigos, né? Vamos iniciar o programa novamente da mesma forma que nós fazemos, fazendo uma oração. Posso fazer essa oração, meu irmão? Pode, fica à vontade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós pedimos todo o direcionamento, ó Pai, do Teu Espírito Santo, para que nós, ó Pai, venhamos ser capacitados em cada instante, minuto e segundo, para direcionar, ó Pai, a Tua palavra, direcionar, ó Pai, tudo aquilo que vem do Teu coração, Pai. Alcança, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos católicos, espíritas, umbandistas, ó Pai, budistas, vai de encontro a cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Senhor, porque eu creio que serás uma bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Queremos também já agradecer a nossa apoiadora, Zelane Pescados, especialista em salmão, se encontra ali na Avenida Dr. Mário Covas Júnior, número 3050, telefone 991 217567. E agora vamos entrar no momento dos salmos com o meu irmãozão Emanuel. É isso aí, Carlos. Momento dos salmos. Vamos fazer aqui menção o salmo de número 22, 23 e 24. Eu quero ler alguns versículos para que nós possamos trazer a nossa reflexão, né, como já é de costume. Salmo de número 22, versículo 1, 6, 7, 8, vai nos dizer assim, ó. Meu Deus, por que me abandonastes? Verso 6. Mas eu sou um verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo, versículo 8, recorre ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que ele quer bem. O Salmo 23 vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. E o Salmo 24, verso 7, diz assim, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Irmão Carlos, é muito interessante, porque toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Sim. E eu estava procurando Jesus nos Salmos, e aí eu achei um livro lá em casa sobre a teologia dos Salmos, e eu estava notando que as palavras, né, de Davi são as mesmas palavras de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me desamparastes? Né? E o Salmo 22 mostra Jesus na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Né? E eu já quero deixar aqui um detalhe muito grande. Ninguém vai para o inferno pelo pecado que comete, irmão, mas sim por não aceitar a graça de Cristo, por não aceitar ser salvo por Cristo. O Salmo de número 23, Carlos, ele nos mostra Jesus ressuscitado, guiando o seu povo. E aqui nós vemos, né, o verso de número 4 diz sobre o cajado, né? E isso é importante porque muitas das vezes nós temos aberto a mão e deixado o cajado de lado. E é importante que nós não façamos isso. Né? E aí o Salmo de número 24 vai dizer, depois que Jesus morreu, ressuscitou e agora ele é assunto aos céus. Glória a Deus. E o Salmo de número 24 diz isso, que abram-se os portões da eternidade. É Jesus indo. E eu quero já deixar aqui, né, que esse mesmo Senhor que subiu é o mesmo Senhor que descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo.
né? Nós sabemos que Cristo morreu por cada um de nós, né? Sabemos que cada uma das pessoas que nos ouvem agora, cada um, né, é uma pessoa muito importante na presença do Senhor e para o Senhor. Muitas vezes o homem despreza, cada um. Às vezes eu posso desprezar alguém pelas minhas fabilidades, né? Porque o ser humano ele é falho, mas Deus ele é o bom pastor e ele enviou Jesus como o nosso supremo pastor, né? E aqui eu já deixo a meditação do Salmo aqui para os meus irmãos, né? Procurem a Cristo em toda a Escritura. Eu acredito que essa é a chave da nossa vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Carlos, eu quero já apresentar aqui as nossas convidadas, né? Sim. Nossa irmã Aline Abreu, né? A minha esposa falou, é Aline Abreu. Eu falei, tá bom, Aline Abreu. E a nossa irmã Nida. É Nida do quê? Serra. Nida Serra, olha. Minha irmã, eu quero aqui já, né, deixar aqui um espaço para você, começando pela Aline, se apresentar. Quem é a Aline, né? O que come, onde vive, né? Que horas acorda? Fale um pouquinho de você, minha irmã. Bom, eu sou a Aline Abreu, né? Com essa ênfase no Abreu, eu sou esposa do Lucas, sou mãe do Lorenzo, do Lucas Bernardo da Antonella. Eu acho que esse é o nosso primeiro ministério, a nossa família. Então, a primeira coisa que eu sou é mãe. E, além de ser mãe dos três, esposa do Lucas, eu sou mãe aí de um monte de mulheres dentro do projeto. Um projeto que foi fundado e nasceu no coração de Deus, e o Senhor plantou realmente no meu coração. Então, eu sou mãe de mais um monte de mulheres aí também. Glórias a Deus. E sou mais um monte de coisas que eu já fui na minha vida, que o Senhor foi me levando, mas hoje eu trabalho também como corretora de imóveis, eu também tenho essa minha outra vida, né, fora da questão de trabalhar com as mulheres. E é difícil falar da gente, né? Mas eu creio que essas são as minhas maiores atribuições, ser mãe, né? Mãe do projeto, mãe dos meus filhos e esposa do meu marido. Eu acho que é minha maior missão na vida, né? Exatamente, Glória exatamente. Nossa irmã? Boa tarde, a paz, obrigada pelo convite. Imagina. A gente se sente muito honrada de estar aqui com vocês. Me chamo Anida Serra, Anida é meu nome. Anida. Mas pode me chamar de Nida, não tem problema nenhum. Também sou mãe do Davi, de 5 anos, esposa do Leandro. E aquilo que a Aline falou, e eu creio que isso seja muito importante, né? O nosso primeiro ministério realmente é o nosso lar, a nossa família. Então, me sinto muito feliz e muito realizada por ter tido meu filho, por o Senhor ter me entregue esse presente a mim e o meu esposo. Eu sou professora de educação física, essa é a minha formação, porém, no momento eu não estou atuando na área, mas trabalhei com isso a minha vida inteira e sou apaixonada por Jesus. Glória. Então somos. E eu acho engraçado, Carlos, sabe o quê? Eu acho engraçado que nós, né, a Bíblia fala isso, né? Nós dirigimos, né, os nossos passos, mas o Senhor que define os nossos caminhos, né? Você vê aqui uma corretora e uma professora de educação física que hoje são mães de mulheres, né? Aleluia, glória. O projeto, né? A gente veio aqui para dar uma ênfase nesse projeto. Qual é o ideal do projeto, Aline? Eu quero saber qual é o ideal desse projeto. Qual o propósito dele, o direcionamento? O ideal, o direcionamento, qual é o projeto principal? Por exemplo, o nome do projeto que nós já sabemos, né? Mulheres de Joelhos. Sim. Né? E eu queria saber, assim, qual é o ideal do projeto? O que esse projeto faz? O que ele abrange? Eu quero que você defina isso, assim, para a gente começar o assunto. O que é o projeto, né? Mulheres de Joelhos? Inicialmente, esse projeto, quando ele nasceu, ele era só um grupo de amigas no WhatsApp que me falaram: ensina a Bíblia pra gente. E ele começou assim. Então, inicialmente, ele era um grupo mais voltado para conhecimento da palavra. Mas aí foi crescendo, foi indo. Quando eu vi, né, já não era só isso. Claro que isso não é pouco, né? Isso é uma base assim, tremenda. Mas ele foi se tornando um lugar de abrigo. Então, é um lugar onde as mulheres elas são acolhidas, entendidas, não são julgadas, não há religião, não há placa de nenhum tipo de religião, nem de igreja, nem de nada. Então, eu acho que ali é um lugar onde a gente realmente se ajoelha perante a cruz. Assim, eu não estou me ajoelhando somente perante um Jesus que me apresentam católico,
que está ali preso na madeira com cara de sofrimento, nem é um Jesus cheio de dogmas, não, é o Jesus que a Bíblia diz que ele é. Né? A gente até veio agora conversando no carro, sobre Deus não ser um Deus carrancudo, ele ser um Deus leve, um Deus engraçado, um Deus que brinca também. A gente só tem essa visão dele como se ele fosse o tempo todo sério, né? E a gente estava falando antes daqui de começar de temperamento. A parte boa de todos os temperamentos vem dele. Então, essa parte que nós temos do sanguíneo, de ser feliz, de onde chegar, fazer amizade, Deus tem nele, né? Então, eu vejo que, assim, esse projeto, ele é exatamente isso. É mulheres diante de uma cruz entendendo quem é o verdadeiro Jesus. Sem ter nenhum pano de fundo para falar, ele é assim, ele é assado, ele é sofredor, ele é... Não, ele é esse Jesus, o Jesus puro, aquele. Sabe quando falam da gente? Você... Um fala que você é legal, o outro fala que você é chato, cada um fala de você de um jeito. Mas e como que você é de verdade? Então eu acho que o que a gente tem tentado levar ali é esse propósito. Que as mulheres, o propósito maior de todos, é que as mulheres conheçam Jesus dessa maneira. E aí sim acho que a gente consegue estar realmente de joelhos dentro. Não só fisicamente falando, né? Mas essa reverência interna. Né, de você falar, não, esse é o meu Jesus, assim, eu conheço ele hoje descortinado, então, é sem cortinas, é sem reservas, eu me aprofundo e mergulho mesmo nele. Eu acho Jesus um cara engraçado, porque, tipo assim, ele vê um cara cego, chama o cara até ele e fala, o que tu quer que eu te faça? Sabe? É um Jesus cheio de humor. Eu até brinco com os meus amigos que Deus, ele era mau, ele era brabo. E aí ele aceitou Jesus no Novo Testamento e eles, né? Era mais ou menos isso, porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento ele falava, mata criança, animal, homem, mulher, pouca ideia, não tinha muita conversa, né? O Uzá foi tentar segurar a arca, foi fulminado. Por quê? Né? Então, assim, pelo que eu entendi, o ideal do projeto não é mostrar dogmas, não é apresentar um Jesus religioso, né? Se bem que Jesus ele tinha um grau de religiosidade porque ele veio para os judeus. E o judeu, no caso, ele é um tanto religioso. Porém, Jesus veio quebrar isso, né? É o grande foco. Foi a graça vivendo na lei. Exatamente. Inclusive, eu ministrei uma mensagem um dia, era um encontro sobre a graça e a lei. Aquela mulher que ia ser apedrejada, acho que João 8, se não me falha a memória, a mulher ia ser apedrejada, e os caras falam, na lei diz, Jesus escrevendo no chão. Então, era o encontro da graça com a lei, né? E aí, eu achei engraçado, porque nos dias atuais, Carlos, o que mais nós vemos são pessoas tentando criar dentro das outras pessoas aquilo que elas querem e não o que Jesus quer. Exato. Né? Um dia meu pastor virou para mim e falou assim, filho, por que tu usa gravata terno? Eu não sei, acho que é porque eu gosto. Ele falou, porque você viu. Então você tem um exemplo. E aí eu falei, poxa, é verdade. E aí eu comecei a ver Jesus como meu exemplo. E aí começa a mudar aquela religiosidade, sabe? De um irmão pecar, de uma irmã errar. E aí a gente vem e fala, não, tá errado, esse negócio aí tá errado. Irmão não pode usar uma calça. A conversa é essa, irmão, onde está isso na Bíblia? Um obreiro não pode usar uma bermuda. São dogmas. Isso é religiosidade. Eu acho que isso é muito legal, muito legal. Parabéns pela iniciativa, né? E vem cá, ela é a diretora estrategista, é isso? Isso. Nossa, o nome é punk, hein? É difícil mesmo, hein? Muita responsabilidade, né, irmão? Sim. Até porque quando Jesus fala ide pregai, ele dá uma estratégia. Exato. Ele fala, começa aqui, depois vai para lá. E foi o jeito que o projeto iniciou, pelo que eu entendi. Sim. Começou aqui e agora tá florescendo, na verdade, né? Vem cá, Nida, me explica uma coisa. Qual é a estratégia que você, assim, abordou inicialmente para alcançar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente magoada, inclusive, dentro das igrejas. Sim, né? Principalmente, né? A gente vê muito essas situações. Antes de mais nada, assim, a gente conversa muito isso com a Aline, o centro do projeto é Cristo. Ótimo. Né? Então, assim, a gente não faz nada antes de conversar com ele. Então, assim, é algo simples, porém profundo e intenso. Então, assim, a oração é muito importante, né? Então, assim, tudo que a gente toma de decisão estrategicamente, a gente ora, a gente conversa com o Senhor, e o Senhor nos dá estratégias, né? E assim, o Senhor, ele entrega dons, né?
para cada uma de nós, que hoje Sim. fazemos parte do projeto, da diretoria, enfim. E o Senhor fala muito comigo através de sonhos. Então, não deixa de ser uma estratégia, né? Muito interessante. Então, assim, nós oramos, inclusive, recentemente, nós nos encontramos até na madrugada. A Daiane até fez parte, sua esposa, conosco, em oração e intercessão. E foi muito tremendo, porque o Senhor entregou estrategicamente algo que a gente estava precisando. Legal. Então, assim, a gente não faz nada, sem antes falar com quem é o dono do projeto, que é Legal, ele. legal. É Cristo, né? Muito top. Então, essa é a estratégia. A estratégia inicial, né? É simples, porque assim, Jesus né, é simples. Na verdade, o que você está falando, a Bíblia fala isso, né? Deus fala uma vez, fala duas, fala por sonho, não atentando o homem, ele levanta um profeta, no caso. Né? Eu acredito nos dons, eu sou super pentecostal, minha esposa sabe disso, eu acredito. Se tivesse na Bíblia escrito, bate os braços que vai voar, eu ia me ver na rua correndo, e eu vou mesmo. Ela sabe como é que eu sou. Mas assim, eu vejo que a minha esposa, eu falei, amor, escolhe um tema do programa. E ela falou assim, não sei. Eu gosto tanto do projeto que eu não consigo pensar nada. E aí eu falei, me fala uma característica. Aí ela falou o que está lá em Provérbios 31, 26, né? Que é o tema do nosso programa que está sendo hoje, fala com sabedoria e ensina com amor, né? Eu sei que o Carlos está ali já querendo fazer aquela pergunta que o Carlos ele coloca as pessoas na saia justa. Fale aí, Carlos, qual é aquela pergunta que você me falou que você queria fazer? Primeiramente, o ponto interessante que a irmã Aline levantou aqui é de deixar as pessoas terem um encontro com Jesus, conhecerem Jesus. É interessante que quando Jesus ele encontra, né, com a mulher samaritana, ela tinha um monte de dogmas, ela tinha uma visão dela no de monte, quem era outro Jesus. no... E aí Jesus se apresenta, né, mostra para ela quem realmente ele era. Esse projeto é interessante, porque, pelo que a irmã Aline levantou, que esse é o ideal, né? Deixar a pessoa conhecer Jesus. Falando do projeto, né? A minha dúvida aqui é quantas mulheres o projeto Mulheres de Joelhos abraça hoje? Quantas mulheres estão envolvidas? Quantas pessoas vocês estão conseguindo cuidar, acompanhar, aconselhar, dar um direcionamento? Irmã Aline. Antes de eu te responder essa pergunta, achei interessante você falar justamente da samaritana. O nosso louvor fala sobre ela, nosso primeiro encontro em 2019, a palavra foi sobre ela, nossa primeira célula do nosso retorno agora, foi a primeira célula presencial, a palavra foi sobre a mulher samaritana. Glória a Deus. Então você pegou a essência da maneira mais perfeita do projeto. Que bom, glória a Deus. É exatamente isso, né? O louvor fala, como a samaritana no poço me confronta. É num lugar improvável que o Senhor nos confronta e ali a gente passa a conhecer Ele de uma maneira diferente do que sempre nos apresentaram. Então, perfeito. Glória a Deus. E como a samaritana, você foi também magoada da forma que ela estava até Cristo? Com certeza. Entendi. No livro você vai entender melhor. Na verdade, o sistema religioso ele é falho, né? Infelizmente, ele é falho, né? Mas aí, graças a Deus, que Jesus ele vem e veio conserta isso. Né? Então, a pergunta para a senhora, posso chamar de senhora? Pode, mas eu ainda não respondi a outra pergunta. Essa mesma. Eu só ia repeti-la. Quantas mulheres o projeto de Deus abraça hoje, acompanha? De perto, a gente está igual Jesus era, né? E tinha uma multidão, que a gente tem o grupo do WhatsApp, que tem 560 e poucas mulheres. Aí a gente tem umas mais próximas, que estão dentro do grupo do WhatsApp, que a gente tem contato diariamente, tá? 121 hoje. E aí a gente tem as bem próximas, né? Jesus tinha a multidão, os 12 e tinha os 3, só que a gente tem uma quantidade um pouco maior. Que aí dentro da célula... Moisés, chama o povo, ministra sobre eles e... Exato. Vem com a Aline. E aí dentro da célula hoje, no grupo da célula a gente tem 32 mulheres. Mas, claro, a gente nunca está com todas juntas unidas no mesmo dia, mas aí geralmente é em torno de umas 15, 20 por célula. Estamos com a primeira, mas já tem aí planos para ampliar. Que pensa, hein? Então, um número bem significativo, é uma responsabilidade, né? Grande.
Eu faço a outra pergunta ou você quer... Deixa eu só enfatizar uma coisa coisa aqui que eu achei muito interessante também, que eu falei para a irmã sobre a estratégia, né? Você vê que o projeto é tão direcionado por Deus que a irmã falou assim, ó, a estratégia é o dom. E o dom perfeito ele só vem de Deus. Isso aí eu acho que deveria ser muito enfatizado até dentro das comunidades cristãs. Exato. Sabe? Porque hoje em dia nós vemos muita doutrina de homem, né? E na teologia, quando a gente estuda um pouquinho, a gente vê que a doutrina do homem ela é falha, entendeu? Ela vai fazer alguém se magoar em algum momento da história, né? E eu acho legal porque o projeto ele não é só para as cristãs, então. Não. Ele ficou aberto a todas as mulheres, inclusive mulheres de violência doméstica, mulheres que são... Sim. Que nem eu até falei para ele, falei, cara, tem tanto tipo de abuso. Eu tô com uma apostila em casa que fala de abuso espiritual, Sim. abuso emocional. E muitas vezes a gente não percebe. Hoje eu posso falar para você, eu era um cara que eu abusava da minha esposa. Como? Eu falava com ela de uma forma impositiva e não deixava ela tomar uma decisão do modo que ela quisesse. Quando eu aceitei a Cristo, que eu comecei a mudar, que eu vi a diferença, eu falei, cara, peraí, eu era um cara desses. Então, não é... Peraí, Jesus não é assim. E aí a gente começa a mudar. Eu achei muito legal isso. Parabéns, tá? Obrigada. Faça outra pergunta. Eu quero que você fale, que você tá com um tom de voz hoje agradável, você tá... É uma dúvida aqui que eu tenho. Em que área o projeto Mulheres de Oração atua? Porque o tema hoje é o cotidiano da mulher, né? Então, em que área que vocês atuam? Vocês conseguem alcançar as mulheres? A área que o projeto mais alcança, é isso que você está falando. Atua. Uhum. Então, hoje, a gente está atuando em cima de sabedoria. Isso foi um direcionamento aí na nossa estratégia, vinda do Senhor, que a gente falasse sobre sabedoria. Porque muito se fala sobre a sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? De onde ela vem? Eu olho e ela, como um passe de mágica, aparece dentro de mim. Então, eu acho que sempre foi assim, a mulher tem que ser sábia, a mulher sabe edificar. Tá, mas e aí? Como que eu faço? O que é ela propriamente dita? E lá no início do projeto, em 2019, quando ele não era ainda um projeto, ele era só o grupo das meninas, das amigas, né? Justamente a sabedoria foi o que o Senhor levantou para a gente estudar, né? O Provérbios todo, mas falar de Provérbios, não falar de sabedoria é impossível. E eu fui estudar a palavra sabedoria no hebraico. E isso me tomou, assim, de uma maneira surreal, porque no português, sabedoria, ela abrange todas as áreas de sabedoria. No hebraico, não. São algumas palavras e cada palavra tem um direcionamento, né? Uma dessas palavras no hebraico, ela significa personificação feminina. E quando eu fui me aprofundar nisso, eu descobri que toda mulher, ela nasce com a sabedoria. É uma sabedoria que o Senhor colocou em nós no momento que Ele diz que nós somos uma auxiliadora, uma adjuntora. Ele não pode me dar algo que Ele não me capacitou. Então, como Ele me dá um cargo se Ele não me capacita? Ele deu uma sabedoria específica para nós, né? Para que nós pudéssemos auxiliar os nossos maridos. Então, se eu já tenho isso dentro de mim, mas eu não uso, não está me servindo de nada. É como eu comprar uma Lamborghini e largar ela dentro da minha garagem. Sem saber dirigir. Sem saber dirigir. Então, quando a gente agora teve o retorno do projeto, o senhor falou para mim, agora você vai ainda mais fundo. E aí a gente está fazendo, então, estudos de junho até dezembro, focado em várias áreas da sabedoria, para que a gente entenda mais profundamente como colocá-la em prática. Inclusive, eu até anotei aqui rapidamente, mano. Pode falar. Porque eu coloquei aqui a mulher no lar, eu coloquei a mulher esposa, a mulher mãe, né? A mulher profissional, empreendedora, enfim, a mulher no ministério, e coloquei a mulher na sociedade. E aí, quando eu estava... E aí, dentro de tudo isso, quando eu parei, que eu estava anotando aqui, eu enxerguei o quê? A mulher, por trás de tudo isso, né? E aí eu entrei nessa questão, porque o tema também fale com sabedoria e ensine com amor, né? E aí eu falei, nossa, e a mulher é algo incrível, porque o homem vai trocar a lâmpada, a gente só troca a lâmpada. A mulher não, ela troca a lâmpada, ela olha a panela, ela vira o negócio no forno, ela olha a máquina, ela manda o menino tomar o banho, manda o outro levar o lixo. A mulher, ela tem essa sabedoria, essa multifunção, né? Essa multifuncionalidade. Ela tem olho na nuca, né? Vamos dizer assim. Ela vê tudo. É incrível. E aqui eu não posso deixar também
de homenagear, né? Fala de mulheres, eu tenho 3, 4 mulheres na minha vida que foram excepcionais, né? Minha avó Marina, que era cega, veja de sabedoria. Minha avó ela era cega. Minha mãe cuidava de mim e do meu irmão, ela tinha que trabalhar, então minha avó cuidava de mim e do meu irmão, que éramos crianças, e ela lavava roupa, ela limpava a casa, ela cozinhava, ela cuidava de nós dois sozinho. Minha mãe, que é uma guerreira até hoje, né, que chegou a carregar botão de gás, morro acima, ladeira acima, né? A minha avó, Lourdes também, saudosa lembrança, que ela chegava a carregar, ela ia nos terminais de açúcar, carregar sacos de açúcar para trazer para casa, né? E a minha esposa, que é uma super mãezona, né? Uma baita de uma mulher. Então, não posso deixar também de prestar essa homenagem, né? Já que estamos falando desse mundo feminino, né? Não posso deixar de prestar essas homenagens. Perguntas? Tem, opa, peraí, eu tô com um negocinho aqui que... Então, Aline, eu quero saber de ti um negócio. Houve aquele momento de falar, eu quero parar, eu não quero mais? Não só houve o momento, como houve a parada. Houve a parada. Houve a parada. Motivos? Eu chegou um tempo em que eu estava me sentindo como Moisés. Eu passava o dia inteiro dando aconselhamento, preparando palavra, preparando aulas todos os dias, assim. Eu não parava mais, né? Como nessa época o meu esposo ficou desempregado, eu estava com as 2 crianças em casa e eu estava em Santa Catarina, eu não estava aqui onde eu tenho rede de apoio. Então eram só nós 4 dentro de casa o tempo todo, e o tempo todo era eu falando com alguém. Assim, às vezes era aconselhamento de 2, 3 horas seguidas no telefone. Então, chegou um tempo em que eu marcava estudo e às vezes aparecia 1, 2 pessoas. E aí você vai falar assim, mas era a quantidade? Não, não era a quantidade. É que você não joga um punhado de sementes e espera nascer uma flor. Você joga um punhado de sementes porque você quer ver o seu jardim florescendo. Você quer ver que você está tendo resultado na vida das pessoas. Uhum. E aí chegou um momento que eu pensei, poxa, eu não trabalhava, a gente passava realmente muitos apertos dentro de casa. E toda vez que vinha um aperto a gente orava e as coisas assim, literalmente apareciam, o Senhor sustentava mesmo. Mas chegou um tempo em que eu falei, gente, eu sou muito boa vendendo, então eu vou largar, porque se as pessoas não estão dando a devida atenção e importância que eu acho que o projeto merece, eu não vou fazer isso sozinha. Hoje eu me arrependo, porque eu entendo que naquela época o meu coração estava mais no resultado do que em Deus. Uhum. Então, quando eu consegui entender isso... O resultado não vinha de vocês, sim dele. E não dependia de mim. Independente de mim. Porque quando Deus fala para Moisés e ele fica dando um monte de desculpa, ele também estava focado nele. E Deus está falando para ele, eu sou. Então, independe de você. O negócio sou eu. Eu vou fazer. Né? E eu não tive essa visão, essa sabedoria na época. Então, quando foi para voltar agora, e a gente voltou para Santos, de Santos a gente foi embora para Ribeirão Preto, eu trabalhei. O Senhor me permitiu ser próspera financeiramente lá em Ribeirão Preto. Ficamos ricos? Claro que não, mas a gente se mantinha muito bem, não precisava das pessoas enviarem ajuda como a gente vivia antes. Mas aí eu digo para vocês, adiantou? Nada. Eu simplesmente virei nada. Eu fiquei vazia. Eu não tinha mais sentido de vida. Eu perdi o sentido mesmo. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade, o Senhor falou, tá na hora de vocês voltarem para Santos. E eu voltei com meu esposo, com os meus filhos, sem ter muito entendimento do porquê que estava na hora de voltar. Mas alguns meses depois que nós estávamos aqui, eu já estava trabalhando, foi quando o Senhor falou, agora é a hora de ressuscitar né, o projeto. E foi quando o projeto, quando eu me posicionei e ressurgi. E aí eu entendi, eu falei, Senhor, eu não quero saber para quantas pessoas vão ser. Né? Se for uma, já está valendo. O que você está falando aí, foi uma pergunta que Deus me fez um dia. Ele falou assim, você pregaria para uma pessoa do mesmo jeito que você pregaria para 100? E eu falei para ele, o senhor sabe. Fiz igual a Ezequiel, o senhor que sabe. E eu fui para o ciclo de oração, que eu amo o ciclo de oração. Cheguei lá, tinha uma pessoa. A irmã falou, hoje tu prega. Eu falei, só tem eu e tu, né? E aí eu entendi que os resultados, eles não provêm de mim. Tanto é que você mencionou uma palavra de Êxodo, eu sou, quando Deus fala para Moisés, e nós traduzimos ela muito simples, eu sou. Mas quando você vai no hebraico, que você mencionou aí, ele fala assim, ó, Yaher e Yasher. Ele está falando assim, ó, eu sou.
o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Aí vem Jesus no Novo Testamento, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta, e ele começou com um monte de eu sou. E aí as pessoas não entendem algumas coisas, né? A gente passa alguns momentos falando, não, eu preciso focar. Isso está acontecendo comigo agora, o que ela falou está acontecendo comigo agora. A gente tem um delivery de culinária japonesa, e aí começou o movimento a afundar, e um monte de gente me chamou para pregar, e eu falando, Deus, e aí? Mas, e aí? E aí apertou aqui, apertou ali, apareceu uma pessoa em casa e falou, vim aqui te abençoar, toma. Eu falei, opa! Foi o start de eu falar, peraí, já entendi. Porque o direcionamento, né? Eu tenho também uma pergunta para a Anida. Anida, posso fazer? Posso fazer? Ô, Anida, como alicerçar mulheres vítimas de qualquer tipo de agressão? O que você pode indicar com a sua experiência? Porque eu notei que você é uma pessoa muito direcionada pelo Espírito. Sim. Né? Experiências você deve ter. Daqui a pouco eu vou te perguntar alguma experiência aí traumática que você falou, olha, Posso acrescentar a sua pergunta? Pode, por favor. Eu tenho duas aqui, mas eu vou fazer uma e depois eu faço a outra. Dentro do que ele perguntou, quais os casos mais difíceis dentro do que... Seria a mesma pergunta de uma forma mais simples, exatamente. Essas duas perguntas são assim, perguntas que eu acho que demorariam talvez horas para a gente destrinchar, mas eu vou tentar resumir, né? Como a gente alicerçar de uma forma dentro da visão de Cristo e como o irmão perguntou aqui, quais os casos mais difíceis? Não tem casos difíceis e fáceis, né? Para o Senhor, todos são casos, né? Difíceis ou fáceis. Né? Às vezes, ao nosso olhar, é algo simples, porém, aos olhos do Senhor, não, e vice-versa, enfim. Mas eu acho que foi como eu respondi dentro da primeira pergunta. Sempre a gente sendo direcionada pelo Senhor, né? Então, Ele vai nos instruir, Ele vai nos direcionar sempre, para que a gente consiga trazer e alicerçar essas mulheres, porque dependendo, que nem a gente tem escutado e visto vários testemunhos no grupo, né? São situações muito delicadas, são pessoas que vêm com bagagens, com históricos pesados, né? Não só físicos, mas espiritualmente falando. Então, é algo que realmente a gente tem que estar muito fincada aos pés do Senhor mesmo, e sendo direcionada por ele. Só um detalhe que o irmão colocou ali, que ele citou das mulheres, da família das mães, né? O Senhor, na hora, ministrou meu coração e me levou... Eram mulheres que estavam aos pés do Senhor quando ele foi crucificado, né? A gente sabe que estava lá João, enfim, mas eram mulheres. Então, assim, e é um momento que o Senhor está levantando um exército de mulheres. O Senhor tem falado isso para nós, né? Então, a gente tem muito cuidado, a gente tem muita cautela, a gente tem muita comunicação, isso é muito importante, né? Para que a gente consiga trazer essas mulheres de uma forma de traumas, talvez, que elas estejam vivendo, trazer elas para Cristo, para o amor do Senhor, porque o Senhor é amor. Certo, mas aí no caso, você pode estar espiritualizando, digamos assim, sem espiritualizar, porque assim, nós cristãos, nós sabemos que a oração ela tem o poder de cura. Sim. Ela tem um poder que a gente não consegue explicar com palavras. Que nem diz Paulo, eu fui ao terceiro céu e é inefável o que eu posso te falar. Sim. Nós não sabemos a totalidade do poder da oração. Mas uma mulher que ela vem ferida, que ela vem orando anos, que ela vem passando barras e barras, e ela chega a vocês. Qual a estratégia abordada? Vocês têm um apoio psicológico? Vocês têm psicólogos? Pessoas especializadas? Porque assim... para mim, cristão, você falar assim, não, nós tratamos com oração, com jejum, com palavra. Sim, não. Exatamente. Entendeu? Sim. Porque assim, eu notei que o projeto é um projeto bem estruturado. Não é uma coisa que, vamos lá, toca a bola para frente, sai todo mundo correndo. Não. Eu notei, porque a minha esposa estava falando, olha, elas têm uma mulher para cada coisa. Elas têm uma que é assim, a outra é intercessora, a outra isso, a outra aquilo. Eu vou te falar, na vida da minha mulher, esse projeto tem sido uma bênção. Glória a Deus. Não fala. Eu vou falar, é verdade. Que? Você acha que eu vou deixar escapar? Tô falando por causa do seguinte, quando ela falou, eu vou lá numa célula. Eu falei, vai. Tá, pega aqui, vai lá. Mas... Quando eu comecei a anotar algumas coisas, mas eu não sei qual ônibus pega, mas eu não sei. Eu falei, chama alguém. Deixa ela ter o tempo dela, sabe?
Ela estava muito mal. Ela voltou outra pessoa. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, isso que o irmão está falando, esse é um dos pontos. A célula, a comunhão, a Sim, presença, sim. né? Então, a forma de você trazer, alicerçar elas ali é a comunhão, Exato. é o dia a dia, ali é o dia É a o dia. social. É que o a gente social, faz. tirando a oração, o que o irmão falou, mas tem a comunhão, tem a troca, né? Tem os testemunhos, né? Então, assim, que nós conversamos ali entre nós, todas nós ali, né? Ao final, a gente sempre tem uma comunhão. Então, estar junto ali, próximas, a Aline traz a ministração da palavra, porém, é muito importante, é muito agradável da gente estar ali, a troca, né? Uhum. E algo também bem interessante, você escutar as dificuldades que a sua irmã também passa. Então, às vezes, a gente está olhando muito para a nossa vida, não que isso não seja importante, Sim. amém, porém, quando você escuta outras histórias, outras Você vê que a vivências, sua não estava tão ruim, né? você- fala, rapaz. você olha e você fala, caramba, eu achei que minha vida fosse difícil, mas tem pessoas que estão passando por muito mais dificuldades. Então, quando você deixa o seu eu de lado e você começa a se propor a ajudar o próximo, a estar junto, você é curada, Exatamente. né? Você é curada e você nem percebe ali que você está sendo curada naquele momento, mas Sim. você está sendo curada. Mas eu acho interessante até a gente dizer que assim, a gente não tem um olhar só do mundo espiritual, né? Legal. Então, nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Então, ali, hoje, a gente não consegue cuidar do corpo. Então, a gente tem uma médica para cuidar de problemas corpóreos, mas nós temos Físicos, no caso. mas nós temos ali pessoas que não cuidam só do espiritual. Eu, por exemplo, além da parte espiritual, eu sou missionária, conheço a palavra, mas vai além. E a palavra também vai além, né? Uhum. Quando a gente... Eu tenho curso, eu sou formada no curso de aconselhamento bíblico cristão. Quando você começa a entender a palavra de uma maneira fora do espiritual, porque ela trata também. Uhum. A palavra, ela fala tanto da nossa parte física, quanto da nossa parte espiritual, quanto da nossa parte emocional. Exatamente. E quando a gente vai estudar a palavra para tratar com o emocional, a gente começa a olhar com outro olhar esses casos que vêm para a gente com os traumas, por exemplo. Os traumas, eles podem, através da Bíblia, ser mudados. Então, por exemplo, uma mulher que ela vem como vítima de violência doméstica, ela tem um problema grande com a sua identidade. Uhum. A identidade dela, muitas vezes, nem existe. Ela não faz ideia. A identidade dela estava no agressor. Ela vive a vida do agressor, ela vive tudo através do agressor. Quando você traz ela para Cristo e ensina para ela que ela tem uma identidade em Cristo, você já está curando a maior parte do problema. Exatamente. O restante todo se encaixa. Porque ela sabe quem ela é em Cristo. Exato. Peraí, se eu sei que Cristo pensa coisas boas ao meu respeito, que ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos Exato. de paz e não de mal. Sim. Então, se Cristo, que é Cristo, pensa isso a meu respeito, quem sou eu mesma para pensar diferente? Quem é ele para dizer diferente de mim? Então, claro, isso não vai acontecer de um minuto para o outro, mas a gente vai, então, ali, usando a palavra para quebrar, né, essas castas aí que foram sendo coladas nessa mulher. Então, quando Cristo está falando para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando sobre identidade ali. Uhum. Ele está falando Pedro, que é Petros, né? Uhum. Sobre esta pedra. E ele não fala Pedro, ele não fala sobre Pedro, ele fala sobre ele, na verdade. Ele está falando sobre a identidade. Porque Petros é rocha esmiuçada, no caso. Pequena rocha. Pequena rocha, mas o nome dele é Pequena Rocha. Sim. E o que ele está dizendo para ali é assim, ó, Pedro, você é uma pequena rocha dessa grande rocha. Exatamente. Sobre esta rocha fundarei. Exatamente. Você vai fundar sobre mim. Mas entenda, você tem o meu DNA. Você é uma pequena rocha da grande rocha. Então, o que eu posso, você pode. Por isso ele diz que nós poderíamos fazer muito mais até do que ele se nós crescêssemos. Sim. Porque nós temos esse DNA. Quando você começa a se olhar dessa outra maneira, você sai de vítima da história. Para coautor, né? E aí você passa a ser coautor. E aí muda tudo. É interessante, porque eu congreguei numa igreja, que eu era o segundo dirigente, e 99% dos membros eram mulheres. E o primeiro dirigente, a escala de horário de trabalho, ele não conseguia ficar na congregação durante a semana. Então, quando acabava, antes do culto, já era mais ou menos isso que a irmã está falando. E quando acabava o culto, às vezes eu chegava 1h da manhã em casa, porque eram mulheres com traumas e mulheres
que hoje não conseguem ter uma identidade própria, porque falta justamente esse Cristo, essa graça, esse amor. Tem mulheres que não conseguem enxergar o amor de Cristo na vida dela, esse pensamento de paz que tem, né? E isso só vem através do ensino sistemático, né? Do fato Sim. de você falar sobre Cristo. Porque, assim, tem uma frase de um escritor que ele diz assim: se nós ensinássemos mais a Bíblia, teríamos menos emocionados e mais convertidos. E é uma grande realidade, né? Sim. Porque vocês motivam as mulheres biblicamente, então. A estudar. O A negócio estudar. ali é estudar. E engraçado que a gente está fazendo até uma pesquisa interna com elas, para que a gente entenda mais também o que elas esperam do projeto, para que a gente possa aumentar. Às vezes elas têm ideias que não veio para nós, né? Então todas são importantes. E uma pergunta bem boba, bem básica. Por que só mulheres? Foi direcionamento de Deus. Legal. Já começou com esse direcionamento mesmo. Eu acho até que foi bem direcionado assim pelo fato do seguinte: mulheres com traumas vindo da parte masculina, elas não conseguem se abrir com o pastor, elas não conseguem se abrir com ninguém. Então você acaba... A figura paterna, na verdade, a maioria ali, a gente, né, presencia, né, Aline? A maioria, elas são feridas por uma figura paterna, né? Então, por isso que elas têm tanta dificuldade, muitas vezes, de entender o amor de Cristo. Uhum. Essa sou eu. Né? Quer dizer, era eu. Por ser machucada por pai, por marido, por amigo, enfim, o que o irmão falou. Então, elas não entendem esse amor de Cristo. Então, por isso que é tão difícil elas terem esse entendimento, elas verem quem elas são mesmo, a identidade delas. Para vocês terem ideia, a gente pegou 2 casos, onde eu congrego, assim, no bairro, né? Quando eu moro, um bairro que é comunidade, enfim, que a menina, a moça, apanhou do companheiro e ela discutiu com a mãe, porque a mãe tinha dito para largar esse companheiro, né? E ela falava que ele estava certo por bater nela. Veja o pensamento dela, porque ela era a esposa dele e ele tinha que obedecer a ela. Veja o aprisionamento que se tem, né, na mente. Porque, na verdade, não se começa batendo. Batendo é quase o último grau. O último grau é matando. Mas existe um termômetro para isso acontecer. Então, antes dele chegar no bater, ele já fez como eu posso dizer a palavra? Ele já fez... Teve um caminho, algumas opressões, né? Ali. Ele já fez um caminho mesmo já fez na cabeça caminho dela. Então, tudo começa com ele sendo um anjo. Nunca ele começa sendo ruim. Ele é o perfeito, ele é o príncipe, ele constrói primeiro essa imagem. E dali pra frente ele casa. E aí começa a desconstruir. Só que elas ficam presas na primeira imagem. O lance do primeira impressão é que fica, é mais ou menos por aí. E aí ele vai mudando isso. Então ele tira, primeira coisa, tirar de perto da família e dos amigos e de quem ama. Primeira coisa. E eu estou dizendo isso para vocês não é porque eu estudo, é porque eu passei. Então é a primeira coisa que se faz. Tira de quem pode dar apoio e abrir os olhos. Tem mulheres, até a questão do assunto de divórcio, que tem mulheres que preferem morrer vítima de um crime passional do que às vezes se separar, porque muitas das vezes o sistema religioso, é claro que eu não sou a favor do divórcio, não é isso, mas temos que ser a favor da vida, que a pessoa prefere se tornar uma vítima, né? Distorce. Se a mulher apanha do cara, Carlinhos, se a mulher apanha do cara e ela chega para conversar comigo, eu falo, querida, eu não sou a favor do divórcio, mas tu vai esperar morrer? Separa. Infelizmente. Você primeiro tem que perdoar, mas se você não consegue, não dá mais... Existem os dois lados. Por isso que é sempre bom o direcionamento de Deus, né? Que a gente fala, como que vocês lidam com isso? Eu tenho casos de mulheres que Deus manda separar e eu tenho casos de mulheres que resolvem pagar um preço, só que algo nelas muda, Deus instrui. Porque tudo começa na escolha dela, né? A mulher normalmente cristã casa com um cara que não é, aí todo mundo fala, olha, a Bíblia indica que nós casamos com as pessoas da mesma fé e tal, porque aí você já tem uma base ali de o que esperar da pessoa. Aí ela casa errado, aí depois ela quer sempre transferir uma culpa ou transferir a culpa para outras pessoas, né? Tem um testemunho de um rapaz que ele falou assim, ó, o pastor foi na casa dele para orar por eles e ele falou para a mulher, pode falar. A mulher, que foi? Porque Deus tinha direcionado ele para falar com a mulher. Aí o que aconteceu? A mulher falou assim, eu conversar a verdade com o senhor, pastor. O meu marido só sente prazer se ele me bater.
Ou seja, e o cara era pastor de igreja, pastor presidente de uma igreja. E aí isso se tornou natural. E ela não podia expor isso. Aí o pastor foi conversar com ele, ele falou assim, ó, eu apanhava, eu era violentado quando eu era menor. Ou seja, ele não foi tratado, ele trouxe o problema, ele se converteu a Cristo, porém ele não confessou aquilo e veio com uma mácula, veio com uma mágoa que ele transferiu. Você sabe que isso é um ponto que o Senhor tem falado comigo profundamente. Todo mundo quer tratar sempre a vítima, né, a mulher, mas esquece que se nós desejamos cair a quantidade de mulheres atingidas, para isso acontecer, nós precisamos tratar os opressores. Sim. Porque ninguém nasce batendo. Ninguém nasce com esse traço. Isso são coisas que são adquiridas ao longo da vida. Então, eles são vítimas que fazem vítimas. Não estou dizendo que o que eles fazem é coitadinhos. Não é isso. Mas existe os que querem mudar, porque nós temos esse testemunho dentro do projeto. Mulheres, uma delas que lutou pelo casamento porque foi direcionamento de Deus e hoje ele é um presbítero maravilhoso na casa do Senhor. E é um casamento ótimo, maravilhoso. E ele é o príncipe dela. É para todo mundo? Não é. Talvez o Senhor conhece o coração do homem. Exatamente. Alguns o Senhor sabe que vai dar para trabalhar, outros o Senhor sabe que já endureceu. Então, é por isso que foi o que a Anitta falou. A gente sempre precisa do direcionamento de Deus, porque eu não conheço. Eu conheço o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, mas eu não conheço o coração, exatamente, né? Mas existe, sim, chance das coisas melhorarem se for esse o direcionamento de Deus. Eu tenho uma dúvida antes da gente apresentar, porque eu estou aqui curioso para saber essas bolsas. Porque também aqui. Nosso horário já está se findando, né? Infelizmente, porque o papo está tão gostoso. Assim, você falou de tratar também a pessoa que é a causadora do dano à mulher. E a gente vê na Bíblia, por exemplo, assim, que Sara chamava Abraão de Senhor. Aí Paulo fala que a mulher ela é submissa ao marido. E aí o sistema religioso, por interpretar mal isso, acaba cometendo alguns abusos contra as mulheres. Por exemplo, eu peguei caso de a mulher ela ser meio que não chega a ser violentada, mas o marido falava assim, ó, você tem que, né, coabitar ali comigo, porque é obrigação sua, porque está dizendo que o seu corpo é do marido, então você tem que fazer, e a mulher não está num dia... Só pulou a parte que a mulher é o vaso frágil, né? Só pulou, né? Só pulou, tá bom. E por forçar isso, e por pegar esse disso, acaba forçando a mulher, e as mulheres acabam sendo feridas, né? Claro que hoje a gente vê, onde eu congrego, onde eu passo, que as mulheres hoje elas estão ativas, elas estão... Elas têm um posicionamento hoje diferente de algumas décadas atrás. Mas isso o projeto está tratando muito bem, então, pelo que eu entendi. A minha dúvida é como que o projeto tem um apoio ou trabalha de forma paralela com as lideranças em relação a esse tipo de comportamento que se torna meio que abusivo por parte dos homens, por parte do sistema religioso que não interpretou e que é falha em relação a isso. Elas trazem as dúvidas e a gente sana com a palavra. Quando eu ensino a palavra, eu liberto. A palavra liberta. O povo perece por falta de conhecimento. Quando eu trago conhecimento, há liberdade na hora. Tu entendeu o que ela falou? Tipo assim, é por isso que eu te falei que o projeto trata bem disso. Por quê? Porque a partir do momento que o projeto ele fala para a mulher, olha, se você for se separar para jejum e oração, é Bíblia, tá? Você tem que estar em concordância com o seu esposo. Ela ensinou para a mulher que ela não pode dar brecha pro diabo, porque se o cara não é crente, não tem em casa, eu procuro fora. Entendeu? Então, eu acho que esse tema da sabedoria que vocês estão abordando, ele vai pegar aquelas áreas que o Carlinhos falou e vai falar assim, ó, você como mulher, algumas vezes você vai ter que ceder, outras você vai ter que se impor. Mas você como mãe, você precisa não largar o cajado, educar os seus filhos ali. Você como trabalhadora, isso não quer dizer que tu não tem que trabalhar não, querida, vamos ralar. Tu nasceu gata, mas não nasceu rica, vamos embora. Então, assim, o projeto está tratando muito bem, pelo que eu entendi. Tanto é que quando a minha mulher deu o tema, e aí eu fui fazer a lição de casa, né? Dei uma lidinha em algumas coisas delas, eu falei, ó, o tema ficou legal, né? Agora vem cá, vamos, me fala aqui dessas bolsas. O que está acontecendo aí? Isso aqui é o quê? Me diga. São bolsas térmicas maravilhosas feitas pela mão da Nida. Então, olha quem isso. leva a bolsa térmica ainda leva a unção junto. Olha! Deus, ela faz orando o negócio, gente. Olha! Você, Nida, que você fabrica um negócio perfeito desse. 30 dias no monte. O tecido estava enterrado no monte, Paula.
Irmão, isso foi algo de Deus, que eu nem sabia que eu tinha esse dom, na verdade, como eu te falei, minha formação é professora de educação física, trabalhei nisso a vida inteira, porém, quando eu fiquei grávida, eu trabalhei, dei aula até os 9 meses, 8 meses, e aí eu falava, Senhor, eu sou ativa, não consigo ficar sem fazer nada. Eu falei, Senhor, gostaria de me entregar alguma coisa, gostaria de fazer, enfim, descobri que tinha esse dom. São bolsas térmicas, tá? Essas são bolsas térmicas. Na verdade, assim, todas as peças que eu fabrico hoje são térmicas, não tem só frasqueiras térmicas, mas tem malas também. E aí a gente colocou o logo do projeto, né? Então, assim, nós revertemos uma verba para o projeto, né? Então a gente tem essa lojinha agora, nós então isso é uma forma de arrecadar para ajudar o projeto. Sim, verba para o projeto. Coloca o número delas ali, ó, quem quiser comprar e tal, quem quiser achar a Anida, a Aline, já coloca aí o número delas aí embaixo aí. Aline, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro. Você deixou aqui o livro, não sei se vai dar para os nossos ouvintes verem, eu vou dar aqui para a diretora, para ela colocar ali mais perto da câmera. Obrigado, Daniela. O livro chama-se Ouse Mudar, Não Fuja dos Seus Processos. É 13. Esse livro ele conta da onde eu vim, da onde eu surgi na vida, assim, da onde surgiram os meus traumas, os relacionamentos abusivos que eu passei. Por que eu decidi escrever? Quando eu comecei a dar aconselhamento, eu sempre escutava a mesma coisa. Mas para você é fácil. Por quê? Porque hoje eu sou casada com um filho de pastor, que nasceu na igreja, né? Tudo bonitinho. Então, todo mundo falava comigo como se para mim fosse muito fácil. Só que nem o meu casamento com o filho do pastor, que nasceu tudo bonitinho, tudo certinho, foi fácil. Né? Nós filho de crente não é crente, né? Não, a gente tem que entender. Meu sogro fala que o filho de pastor não é pastorzinho. Exato. Ele é pecadorzinho, ele é igual a todo mundo. Exatamente. Essa é a frase do meu sogro. E eu acho isso tremendo, porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você está me aconselhando a isso porque para você é fácil. E aí um dia eu cansei dessa história do para você é fácil. E eu falei, Deus, eu preciso achar uma maneira que essas mulheres olhem para mim e entendam que eu entendo a dor delas. E aí o Senhor falou para mim, escreve no livro. E aí eu falei, amém, Jesus, nunca tinha feito isso na minha vida, mas ok. E aí eu escrevi esse livro inteiro em um dia. Meu marido ficou com as crianças, ali tranquei no quarto. E eu escrevi o livro inteiro contando o meu processo todo, porque o Senhor sempre me ensinou através do processo da lagarta, né? Então, esse livro, ele fala do meu processo de lagarta, que é quando eu ainda era verdinha, feinha, e essas pessoas tocassem em mim, eu queimava. Então, vai contar todo esse meu processo. Seu processo de conversão, no caso. Não, esse conta o meu processo de virar lagarta mesmo. Eu já era convertida e continuava lagarta. Porque a conversão, ela nada tem a ver com a nossa mudança. A nossa mudança, ela realmente é um posicionamento nosso. É quando eu decido mudar. A metanoia. A mudança de direção para o lado oposto. Exatamente isso. E agora, o próximo livro, a gente vai falar da fase de... É porque eu tô vendo aqui, volume 1, então já tem o 2 ou ainda não? Ainda não, tá no forninho. Tá no forninho. A próxima fase que eu vou falar, aí sim é esse processo aí, quando Deus começou a me moldar, que foi a fase do casulo. Ele é solitário, ele é escuro e ele é dolorido. Mas ele é essencial. Então, peraí. Então, se tem o volume 2, quando sair o volume 2, a gente vai ter que chamar ela aqui de novo pra... Sim, olha que eu venho. Eu vi que você trouxe uns devocionais aí. Fale um pouco. Todas as verbas que nós temos eu trouxe para vocês conhecerem o comecinho da lojinha. Então, a gente começou com um devocional. São 3 minutos de sabedoria para mulheres. Então, a gente começou bem sem querer. Eu comprei os devocionais achando assim, é um kit com 10 devocionais diferentes. Eu comprei o kit todo. Chegou, era tudo igual, mudava a capa. E aí eu falei, Deus, e agora? E lá vem o Senhor com as suas estratégias, né? Ele falou, agora você vem. Você não está precisando de um monte de coisa para o projeto? Eu falei, o Senhor é sempre muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais inteligente, e seguir a ordem. E aí eu comecei a vender e assim, foi vindo muita venda uma atrás da outra. Foi quando a Anida falou, então eu quero ajudar, e aí eu vou fazer então as bags térmicas. E aí o livro também agregou, então todas essas vendas elas são revertidas para o projeto. Do livro eu dou 100% para o projeto. Legal. Devocional também fica 100% para o projeto. Porque o Senhor colocou no nosso coração um podcast e a gente não tinha R$1 para começar. Então tá vindo o podcast aí já. Tá vindo o podcast, vai se chamar As Improváveis. As Improváveis, Mulheres Improváveis. O Senhor, há 1 ano e pouco atrás, o Senhor me mostrava o Vale dos Ossos Secos e ele falava, eu vou levantar deste lugar, essas improváveis. Ninguém acha que tem vida ali. Mas eu vou mudar essas vidas e eu vou levantar legal, como um porque exército. no caso ela é o Ezequiel que não foi para pisar no vale, né? Não foi para pisar nos ossos, foi para rodear e levantar, né? Amém. Legal, Amém. legal. Fico Chegou. muito feliz. Considerações finais?
Ah, e tem as camisas, gente. Ah, é verdade. Essa é nova, a gente já veio com ela hoje, é a primeira vez que estamos aparecendo. Aí, ó. Saindo do forno. Tá e essas certo. camisetas também são para reverter a verba aí para o nosso projeto. Legal. Tu pegou o número da Aline, pegou Tá o número... ali, quem quiser também conhecer o projeto Mulheres de Joelhos, tá o contato da irmã Aline, contato da irmã Anida, né? Então está ali, qualquer coisa, você entra em contato, também fale conosco, que nós... Exatamente. Contato. Considerações finais, minha irmã Anida, primeiro. É uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado, a gente fica muito feliz, a gente espera ter conseguido alcançar muitas mulheres através dessa conversa, foi muito gostoso aqui hoje à tarde, a presença do Senhor se faz aqui, né, é muito especial, e que todas as irmãs que estejam do outro lado consigam sentir esse amor do Senhor e que consigam sentir essa presença. Eu já indiquei mais 2 almas que minha esposa vai levar na segunda. Ela daí, eu vi o nome dela ali, ó, a irmã Andréia estava ali com a gente, né? Ela falou, eu quero. Eu falei, ó, tem um projeto que minha esposa está indo, Mulheres de Joelho, tá fazendo muito bem. Ela falou, você tá fazendo bem, eu conheço você, eu gosto da sua mulher, eu vou com ela. Ela tá falando aqui, ó, foi maravilhoso. Tá dizendo aqui, André. Aí, ó. ela mesma. Irmã Aline, suas considerações. Eu quero só agradecer a Deus. Hoje eu vejo se concretizando muitas coisas que lá atrás, antes de eu desistir, o Senhor prometeu, né? E um dia eu parei os projetos de Deus. Então eu louvo a Deus pelo dia de hoje, porque eu estou vendo o projeto voltando, o projeto acontecendo, e é para a honra dele, para a glória dele, é tudo para ele, por ele, né? É verdade. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e muito obrigada pelo convite, fiquei muito, muito, muito feliz. Meu único desejo é que esse programa de vocês cresça e possa alcançar ainda muito mais vidas do que vocês já alcançam. Amém. Glória a Deus. Carlinhos? Amém. Também deixo aqui meus agradecimentos, a irmã Anida, a Aline, também que Deus abençoe vocês, continue abençoando, né? Continue levando ao inimaginável. Né? Deus abençoe, né, esse projeto que sara vidas, né, que sara mulheres, que recupera mães, que recupera esposas, né, que recupera grandes mulheres para Deus, para o reino de Deus. Né? Então, agradecer a vocês duas e que Deus abençoe. A irmã Andréia está falando ali, ó, que ela tem muita experiência para contar. E ela vai contar, acho que isso segunda-feira, irmã Andréia, que a gente passou do nosso horário, eu não vou conseguir aqui, tá bom? A senhora pode deixar o comentário aí, que após a gente vai fazer aqui o making off, a gente ainda vai responder os comentários que a gente deixou passar, tá bom? Já quero agradecer a minha irmã Anida, a minha irmã Aline, que eu já considero da família, né? Porque eu achei que ia ser uma coisa, eu falei para minha mulher, vai ficar uma coisa meio estranha, porque eu sou homem, ele é homem, vai vir 2 mulheres e tal. Eu falei, Deus, você sabe de todas as coisas? Minha mulher falou, não, Deus dá graça, filho, vai, só seja você mesmo. Eu falei, então eu vou ser eu mesmo, beleza? Beleza. Quero deixar aqui os agradecimentos, tá? Grande abraço ao seu esposo, né? Minha esposa fala muito bem de vocês, tá bom? E é isso, a gente vai ficando por aqui. É verdade, faça uma simples oração aí, uma singela oração, minha irmã. Eu fiquei sabendo aqui pelo um revelamento, uma tropecia que veio de trás dela ali, que ela louva, entendeu? Então a gente já sabe que a gente vai chamar para louvar. Tá bom? Vou pedir para a irmã Aline fazer essa oração, depois eu dou a bênção e nós finalizamos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, eu quero expressar, Senhor, a minha gratidão, Pai. A gratidão, Senhor, pela vida deles que nos convidaram, Senhor. A gratidão, Senhor, por ver os teus planos se concretizando, Senhor, neste projeto. E eu creio que também se concretizando, Senhor, nesta rádio, Senhor, que está alcançando tantas e tantas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de cada um que esteve conosco neste tempo. Cada um que vai ver depois gravado, que possa sentir a tua presença como nós estamos sentindo aqui, Pai. E que nós possamos, Senhor, ainda continuar sendo muito usados para a vida de tantas e tantas pessoas que têm sede e fome do Senhor. E que o Senhor possa trazer, Senhor, mais e mais pessoas, Pai, para que nós possamos te apresentar da maneira, Senhor, como o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Que vocês possam receber a bênção do Senhor aí onde vocês estejam. Que vocês possam receber o toque especial do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo e divino Espírito Santo esteja com cada um e que todos digam amém. Nós finalizamos o programa. Encerrar embaixo.